Olá! Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. É o que diz a Declaração Universal dos Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas, que completa 70 anos em dezembro. Homens e mulheres, prossegue a declaração, são dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com o espírito de fraternidade. Essas palavras foram escritas apenas 3 anos depois do fim da Segunda Guerra Mundial. O momento era de reconstrução dos países e das ideias. E a Declaração da ONU procurava indicar o caminho a seguir na busca de um mundo mais pacífico e mais livre. Que passos conseguimos dar nessas 7 décadas? Como podemos ler a Declaração nesses tempos de incerteza e intolerância? Para conversar sobre o tema, está conosco Fábio Eon, coordenador de Ciências Humanas e Sociais da Unesco no Brasil. Muito bem-vindo, Fábio. Obrigado, Marcos, pelo convite. E como é que você vê a atualidade desse documento? Olha, Marcos, eu acho que é um documento mais do que atual e relevante, né? Você bem disse, é uma história muito bonita da gênese da declaração, uma história que se confunde, inclusive, com a origem do Sistema Nações Unidas. E é preciso imaginar o contexto da Europa naquela época. Um contexto de pós-guerra, como você bem lembrou, 47 milhões de mortes. Um contexto em que, na época, o direito internacional era muito pautado na figura do Estado, né, das grandes potências europeias, e pouco destaque ao que estava embaixo, ao povo. Esse é o primeiro documento internacional centrado no ser humano mesmo. Né? Exatamente. Essa que é, eu acho, o traço característico da declaração. Ela está muito associada à Carta Constitutiva da ONU, que veio em 45. Por que eu falo das duas? Porque uma está relacionada com a outra. Em 1945, quando os países constituintes da ONU resolveram criar essa organização que tentasse promover a paz, o desenvolvimento e os direitos humanos, sentiram a necessidade de ter um documento alusivo aos direitos humanos. Sim. Na Carta da ONU já se fala de direitos humanos pelo menos 7 vezes. Pois é. Né? Mas não havia um documento que fosse exclusivo sobre direitos humanos. Havia essa necessidade. Como nós vemos aqui, a declaração foi proclamada em dezembro de 48 em Paris. E tem um significado especial, né? Paris havia sido ocupada também, né? pela Alemanha. Sim. E, de certa forma, essa declaração ela tem um forte teor democrático e antitotalitário, antifascista. Não é? Você não acredita também que ela foi um pouco mais gênese desse pensamento liberal que veio a seguir? Exatamente. Ela teve uma influência muito grande de 2 países em particular, dos Estados Unidos e da França. Na época, o presidente de então dos Estados Unidos, o Franklin Delano Roosevelt, já falava nos seus discursos, né, muito expressões ligadas à liberdade, a direitos fundamentais, e não usava ainda a expressão direitos humanos. Sim. E, por coincidência, né, no seu falecimento, a sua esposa, a Eleanor Roosevelt, né, veio a presidir a comissão da ONU que criaria justamente a declaração. Então, teve um simbolismo de botar a viúva do presidente americano, que era uma pessoa muito vocal em relação aos abusos aí do nazifascismo, ao que estava acontecendo na Europa, para presidir esse esforço coletivo. E o governo francês, os juristas franceses também foram muito decisivos na preparação do documento, em particular uma figura especial, do René Cassin, que, inclusive, 20 anos depois da declaração, ganharia o Prêmio Nobel em função do seu papel na Declaração Universal. Sim. E a escolha do nome, Marcos, eu acho que foi muito feliz. Primeiro, se optou por declaração. Sim. Veja bem que não é uma carta, não é um tratado. A escolha da palavra declaração parece uma questão semântica, mas não é. É justamente para dar a entender que foi um movimento de adesão dos países, não era impositivo. Os países que resolveram aderir por força própria, por conta própria. E a palavra universal foi decisiva. Na época se cogitou, se questionava se deveria ser a Declaração Internacional dos Direitos Humanos. Mas o René Cassin, que foi uma figura decisiva nesse processo, ele escolheu a palavra universal com muita felicidade, porque ele achava que universal daria a entender que era realmente o esforço da humanidade. Não era uma questão de nações, mas um esforço coletivo do ser humano em si. Mas depois, essa palavra universal foi um pouco criticada pelo fato de que alguns países não ocidentais viam
na declaração, uma forma de impor valores ocidentais, democráticos, liberais a países que não tinham essa tradição, não é verdade? Houve esse questionamento, de fato, mas quando se usou a palavra universal, ela vai dar origem exatamente ao tripé do que é a característica dos direitos humanos na acepção clássica, né? Que são direitos que são universais, ou seja, você quebra o relativismo cultural. Então, um trato desigual em relação a homem e mulher é inaceitável no Brasil, na França, na Alemanha, em Burundi, qualquer país. Então, dá esse caráter uniforme, dá um norte internacional do que deve ser seguido. São direitos também, são indivisíveis e interdependentes. Sim. Então, você pressupõe que o direito à vida, obviamente, pressupõe o direito à saúde, ao direito à educação. Então, você precisa tratar os direitos humanos no bojo da sua totalidade. Você não pode menosprezar um em detrimento do outro. Então, essa concepção clássica do que é direitos humanos, direitos que são universais, indivisíveis e interdependentes, ficou presente, ficou cunhada naquela época, justamente no momento da feitura da declaração. A gente fala também muito, naquela época, dos direitos individuais, né? Da questão da liberdade de opinião, a questão da expressão, né? De poder expressar a sua opinião. E até hoje isso vem sendo um pouco questionado em muitos países do mundo, né? Mas como nós vemos aqui, então nós temos aí direito à vida, liberdade de opinião e expressão, direito ao trabalho, educação, respeito às diferenças. Eu queria começar falando da questão da liberdade de opinião e expressão. Acho que até hoje isso é muito atual, né? Essa defesa desse direito à liberdade de opinião e expressão, né? Porque em tempos de fake news, em tempos né, de grandes movimentos contrários à liberdade, acho que ressalvar isso continua atual. É super atual. Isso é uma questão, como a gente conversava, falar de direitos humanos é uma questão atemporal, né? A gente, obviamente, comemora agora essa efeméride, que são 70 anos da declaração, mas sempre vai ser necessário conversar sobre direitos humanos, porque os direitos humanos são vivos, né? Eles vão se transformando. Existe, inclusive, a teoria das gerações de direitos humanos, que começaram, inclusive, com essa primeira geração de direitos individuais, direitos civis, políticos, sim, ligados ao eu, ao indivíduo, né? O direito de liberdade de expressão, o direito de ir e vir, o direito de liberdade de associação, direitos que não pressupunham a presença do Estado. Depois vem uma geração de direitos sociais, né? O direito à saúde, à educação, à moradia digna, etc. Ao trabalho também, né? Ao trabalho decente e, por fim, vem uma terceira geração. A primeira geração, a geração da liberdade. Segunda geração, uma geração da fraternidade. E a última geração, uma geração de direitos que são mais contemporâneos, né? Ligados ao pós-45, ao pós-Segunda Guerra. Direitos ligados a uma agenda muito voltada à agenda de desenvolvimento da ONU, que é da autodeterminação dos povos, ao direito ao meio ambiente, ao direito a uma série de questões que são um pouco mais abstratas. E há quem diga que é uma quarta geração em curso, que são direitos que ainda não estão exatamente pacificados ou positivados. Muita gente diz, inclusive, que o direito à internet pode virar um direito humano, por exemplo. Hoje em dia, a gente não consegue viver sem internet, porque o nosso celular vira um instrumento para acessar bens públicos, né, serviços públicos, um mecanismo também de acesso à informação. Então, quem sabe no futuro o direito à internet, o direito à bioética, alguma série de direitos que ainda estão em gestação virem direitos humanos, sejam considerados direitos humanos. Agora, você tem razão em relação à sua pergunta sobre liberdade de expressão. É uma agenda que veio um pouco ocidentalizada. Era realmente Você pega, no caso dos Estados Unidos, eles usam, inclusive, uma outra expressão, liberdade civis, né? E essa é uma agenda que vai marcar muito o debate sobre direitos humanos ao longo desses 70 anos da declaração. Mas se olhar para o mundo hoje, né? Olhar para o mapa do mundo e olhar para esses direitos, como é a avaliação que dá para fazer da aplicação nesses 70 anos dos direitos humanos previstos na declaração? Eu acho que a avaliação, no cômputo geral, é positiva. Eu acho que foi um documento de grande sucesso.
Você bem colocou no primeiro slide, um documento que foi traduzido para mais de 500 idiomas. Sim. Né? Nem a Bíblia foi traduzida para tantos documentos. É verdade. E um documento que ajudou a cunhar uma série de constituições. Né? O normativo legal hoje da maior parte dos países, né, foi pautado em cima da Declaração Universal dos Direitos Humanos. A própria Constituição Federal do Brasil, quando fala do direito à saúde, o direito à educação, o direito à moradia, ela bebe dessa fonte, né? Agora, há de fato, na literatura sobre direitos humanos e nesse debate ao longo desses 70 anos, esse jogo entre os direitos individuais, e civis e políticos versus direitos sociais e econômicos. Sim. Logo depois que a declaração foi assinada, em 48, em 66, na verdade, surgiram dois documentos importantes que complementam a declaração. O Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, que era um movimento mais encabeçado pelo Bloco Ocidental, pelos países livres, por assim dizer, no contexto de Guerra Fria, e muito voltado também para a realidade do pós-colonialismo, de países na África que iam se emancipando. Então, o pacto, que é um documento complementar à declaração, ele vai muito nessa linha de prezar pela autodeterminação dos povos, pelas liberdades individuais, ao passo que, naquele momento de Guerra Fria, o bloco soviético, o bloco socialista, por assim dizer, encabeçou um outro pacto, que era o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Sim. Que prezava justamente no bem-estar coletivo. Porque seriam complementares, se fosse para entender Exatamente. a coisa de uma maneira isenta. Exatamente. Né? Mas, assim, a gente entende, é natural que muitas vezes na geopolítica internacional os direitos humanos também sejam uma arma ou então um mecanismo de diplomacia. Mas eles são exatamente complementares, né? Se a gente pega os 30 artigos da declaração, a gente não trabalha eles de forma individual, né? A gente quer o governo geral. do presidente Carter nos Estados Unidos, ele defendia os direitos humanos a todo momento como uma arma política também, né? Exatamente. E, por outro lado, o bloco soviético também não gostava muito que se falasse de direitos humanos e sempre lembrava a questão dos direitos sociais. Exatamente. E hoje, como é que você situa hoje essa questão, essa dicotomia possível entre os direitos sociais e os direitos mais individuais? Eu acho que a gente precisa entender os direitos humanos sendo um assunto que não é nem de esquerda nem de direita, não pode ser polarizado. Ele é da essência do ser humano, é um direito que o ser humano tem ao nascer, simples assim. Uhum. E essa é uma questão que muitas vezes há uma certa confusão no Brasil. É muito comum escutar aquela frase, né, direitos humanos para humanos direitos, né? Sendo que é um grande erro, né? Na verdade, é claro que quando a gente escuta essa frase, muita gente pensa nos abusos policiais, etc., nas mortes ligadas a um certo abuso da polícia, etc., mas também a gente pode entender a vida daquele policial que está trabalhando, né, que às vezes recebe um soldo baixo, um baixo salário, uma situação de estresse, né? Também como uma questão de um trabalho que é muitas vezes degradante, que precisa também de um trabalho psicológico. Então, a questão dos direitos humanos, ela é complementar. Você precisa tratar o ser humano na essência, né? Você não pode polarizar. E você colocou bem, a gente vive num mundo que é tecnológico. Então, um celular, por exemplo, hoje em dia, ele pode ser usado tanto para o bem quanto para o mal. Sim. É uma arma de direitos humanos no sentido de você poder tirar uma foto, filmar um vídeo, usar para uma denúncia de violação de direitos humanos. Mas muitas vezes você tem um caminho inverso, né, de jovens que às vezes, de forma exacerbada, promovem o ódio na internet, promovem um discurso racista, machista, xenófobo, né? Então, é uma questão que precisa ser vista com muito cuidado. É um tempo bem complicado que a gente vive. Inclusive porque muitos desses jovens não viveram a falta de liberdade. Não viveram, exatamente. Que motivou a própria declaração. Exatamente. Né? Quer dizer, a declaração ela foi feita no momento em que se reconquistava a liberdade. Né? Exatamente, Marcos. Eu acho que o que falta hoje para trabalhar essa questão dos direitos humanos é usar um caminho de duas vias, né? Usar um pouco o passado, né? Olhar o retrovisor, eu diria, que é trabalhar o que a gente chama de justiça, memória e verdade, aprender com os erros da humanidade. A Declaração Universal foi justamente isso, né? Aprender com os erros do pós-guerra, do Holocausto, do genocídio.
E o ser humano, infelizmente, tem uma tendência muito grande ao esquecimento, né? Hoje a gente vive no Brasil uma geração que muitas vezes não vivenciou aqueles horrores da ditadura, né? Não vivenciou o cerceamento das liberdades individuais. Então é preciso ter esse olhar no retrovisor. E mesmo que você conte, eles não acreditam muito. Não vão acreditar muito. Agora também é preciso olhar para frente. Então aí entra o que a gente chama de educação em direitos humanos. A Unesco, que é uma agência do sistema ONU, que foi criada para ajudar na reconstrução da Europa, do pós-guerra, mas é fundamentalmente também uma agenda de direitos humanos. A gente tem uma agência que é voltada à realização de direitos. O direito à educação, o direito à ciência e o direito à cultura. E o nosso trabalho é muito focado também em educação em direitos humanos, criar uma cultura de direitos humanos. É importante falar de direitos humanos na escola. E qual é a receptividade a essa campanha em todo o mundo hoje? Eu acho que é boa. Eu acho que o que os governos têm organizado, e aí eu vejo como, voltando à tua pergunta anterior em relação ao que aconteceu nesses 70 anos, eu vejo de uma forma muito otimista. Eu acho que, no quadro geral, foram mais progressos do que retrocessos. Mas há, sim, certos retrocessos, porque é natural do jogo dos direitos humanos. À medida que certos grupos que foram tradicionalmente excluídos ou esquecidos, minorias que, na verdade, não são minorias, se a gente pegar a população negra, a população indígena, os quilombolas, as pessoas com deficiências, a população LGBT, mulheres, etc., a partir do momento que grupos que, por anos, ficaram esquecidos, ganham espaço na sociedade, é natural que haja um movimento de certa reação. Toda ação leva a uma reação. Isso é natural? Quer dizer, a que você atribui esse movimento de tanta reação a essas conquistas, digamos, desses grupos? Eu creio que o movimento de direitos humanos caminha da seguinte maneira: é 2 passos para frente, 1 para trás, 2 para frente, 1 para trás. Porque, às vezes, há esses retrocessos, né? À medida que esses grupos vão ganhando espaço, vão ganhando voz, é natural que certos setores, às vezes mais conservadores, se sintam incomodados, porque vão preenchendo espaços. Hoje, há um consenso que, para trabalhar direitos humanos do ponto de vista de políticas públicas, você tem que trabalhar em 3 grandes eixos, né? A defesa dos direitos humanos, ou seja, sempre frisar que é importante não ter um direito a menos, né? Sempre prezar pela questão da integralidade dos direitos, a promoção, que é trabalhar a cultura de direitos humanos, divulgar o que são direitos humanos, trabalhar o aspecto da educação. E, por último, o trabalho da proteção dos direitos humanos. E aí é um trabalho mais proativo no sentido de defender esses grupos que, às vezes, são tradicionalmente excluídos, né? Então, população de moradores de rua, populações que, historicamente, foram esquecidas pelo poder público. Você está faltando no Brasil um pouco mais de educação de direitos humanos, desde a educação básica mesmo? Falta sempre. Eu acho que o que falta no Brasil é uma mudança de cultura. Hoje o Brasil tem um normativo, um aparato muito bem feito, né? Se a gente pega o Sistema Nacional de Direitos Humanos do Brasil, a gente tem um Ministério de Direitos Humanos. Os estados, hoje em dia, a grande maioria dos estados tem secretarias estaduais de direitos humanos, tem defensorias de direitos humanos para as pessoas que não têm acesso à justiça. Existe um Ministério Público forte, né, que ajuda a promover uma série de denúncias. E no plano da educação em direitos humanos, há um normativo também no Brasil. O Brasil tem um Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos, que completa 15 anos agora em novembro. Tem um Comitê de Educação em Direitos Humanos, que reúne a sociedade civil, o MEC, o Ministério dos Direitos Humanos. Tem diretrizes curriculares de educação em direitos humanos, que traz a temática dos direitos humanos para a sala de aula, não como matéria específica, mas como um tema transversal. Então, nas aulas de geografia, nas aulas de história, o professor tem os mecanismos de trabalhar essa questão. Sim, mas a estrutura parece bastante completa, mas assim, lá na sala de aula mesmo, quando a gente pega esses grupos de jovens com essas campanhas de ódio e tal, será que faltou a eles um pouco dessa educação? Eu acho que faltou essa educação e principalmente faltou se despir dos preconceitos, né? Eu acho que a grande questão, o grande desafio é uma mudança cultural. E isso tem que partir do indivíduo, infelizmente. É claro que o poder público vai ajudar, vai atuar, vai dar os mecanismos, né? E nesse sentido, eu acho que o Brasil ele tem um aparato muito forte, muito sólido, mas a gente ainda tem uma tradição ligada a vários preconceitos arraigados da nossa história. Então, é fundamental uma mudança cultural. Então, vamos olhar para frente, né? Como é que a gente projeta o futuro da Declaração de Direitos Humanos?
Essa é uma grande questão. Como é que vai ser os próximos 70 anos da Declaração Universal? Eu acho que a gente alcançou muita coisa e tem uma frase que é muito célebre aí da Hannah Arendt, que ela fala que falar de direitos humanos é o direito a ter direitos. Sim. Então, eu acho que vai ser um movimento contínuo, Marcos. Eu acho que o mundo ganha complexidade, a sociedade fica cada vez, muitas vezes, cindida em grupos rivais. A gente avançou muito, uma série de conquistas nesses direitos humanos de quarta geração, de terceira, segunda, primeira, mas o mundo vai se reinventando. A gente tem um processo de globalização muito exacerbado, muito intenso. Hoje o mundo vive essa questão de refugiados de um na lado Europa, na América Latina. Tem essa globalização enorme da economia, mas de outro lado tem uma reação grande também de alguns países que, na hora de receberem os refugiados. Exato. Aqui mesmo no Brasil houve essa reação. Mas na Europa, principalmente, tem acontecido muito isso. E a declaração fala que toda pessoa vítima de perseguição tem o direito de procurar e gozar asilo em outros países. Quer dizer, buscar refúgio. E isso não tem acontecido na prática por conta de reação dos países que receberiam esses refugiados, né? Como é que se resolve isso? Essa é uma grande pergunta, né, que não tem fácil resposta, mas eu acho que passa pela tolerância, né? São princípios que hoje muita gente acha que são piegas, né, mas que são parte da declaração, que é o princípio da igualdade, da fraternidade, da solidariedade, né? Então, enquanto nós não mudarmos como sociedade, nós não vamos entender o nosso vizinho como ser humano. E a gente vê episódios tristes que aconteceram até agora no Brasil, recentemente em Roraima, né, alguns episódios de xenofobia em relação a refugiados que vêm ao Brasil. O Brasil tem recebido muitos refugiados, assim como a Colômbia, mas é uma questão muito complexa. O sistema ONU tem ajudado nisso. Existe uma agência específica para essa temática, que é o Acnur, que é a agência que cuida de refugiados. Então, nós estamos muito atentos no sentido de ajudar o governo brasileiro nesse sentido, e assim como ajudar todos os países membros da ONU a tentar trabalhar essas questões de forma mais harmoniosa. Agora, no começo do século XXI, além da Declaração de Direitos Humanos, nós temos também os objetivos do desenvolvimento sustentável, que já foram objetivos do milênio, agora são os objetivos do desenvolvimento sustentável, basicamente para garantir uma melhor condição de vida para as pessoas e para o planeta nas próximas décadas. Como é que você vê a relação entre a declaração e esses objetivos que vêm agora? Olha, estão muito associados, né? Os ODS, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, são 17 no todo, né? É uma agenda que é muito mais complexa e completa que a agenda anterior dos ODMs, dos Objetivos do Milênio. E tem uma diferença muito clara. Primeiro, que é uma agenda mais ambiciosa, né? Os ODMs eram 8, agora são 17. E segundo, que... Podemos citar alguns para a gente situar o telespectador? Claro, dos ODS, claro. E muitos deles se confundem com os artigos da declaração, quando não são quase o mesmo texto na íntegra. Mas a gente pode falar do direito à água, né? Do direito à educação de qualidade, do direito a cidades sustentáveis, direito à paz. Então, a agenda dos ODS é uma agenda, sim, de desenvolvimento humano, mas se confunde com uma agenda de direitos humanos também. Então, é uma agenda que promove pelo menos 17 pontos onde foram identificados pelo sistema ONU que o mundo precisa evoluir, que o mundo precisa avançar até 2030, mas são fundamentalmente direitos humanos, na sua grande maioria. A grande vantagem dessa agenda dos ODS, na minha visão, é que ela vem com uma métrica, né? Então, a gente sabe que em 2030, os países que aderiram a essa agenda vão ser instados, cobrados a prestar contas, né? E as metas estão ali, né? Então, isso força os países a ter um progresso, a ter um relatório de progresso. Como é que o Brasil está em relação a essas metas? O Brasil vai relativamente bem. Se a gente pega a agenda anterior dos ODMs, o Brasil, dos 8 ODMs que estavam listados à época, ligados à educação, ligados à saúde, etc., o Brasil só não foi bem no ODM ligado a saneamento, né? Mas, no geral, ele até que avançou bastante. O Brasil tem um papel muito importante na agenda dos ODS, né? O IBGE, que é nosso instituto ligado à estatística, ele ajudou, inclusive, a formatar, né, a métrica da agenda ODS mundial.
E o Brasil, vale dizer que é muito atuante nessa agenda de direitos humanos. Se a gente pegar, voltando um pouco ao começo da nossa conversa, da gênese da Declaração Universal dos Direitos Humanos, vamos lembrar que a gente teve um brasileiro presidindo aquela Assembleia Geral, que era o Oswaldo Aranha. Sim. Né? Então, você vê que o Brasil ele se posiciona muito bem nessa agenda. O Brasil é um país que é um player importante, ele tem dado muitas lições para o sistema ONU e eu acho que espero eu, que saia muito bem em 2030. É o desejo de todos nós, certamente. Certo, Fábio. Bom, muito obrigado pela sua presença aqui conosco. A gente vai ficando por aqui. Obrigado pela sua audiência e eu queria lembrar que para rever, baixar ou assistir esse programa é muito fácil. Na internet você pode visitar o site senado.leg.br/TV ou o canal da TV Senado no YouTube, youtube.com/TV Senado. Se você quiser fazer algum comentário, crítica ou sugestão, ligue grátis para 0800 61 2211. E até o nosso próximo encontro.